Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus queridos TDAHzinhos. Muito bom estar aqui com vocês esta noite. Espero que esta sala esteja cheia hoje para darmos continuidade ao nosso estudo, às nossas conversas sobre TDAH. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Oliveira, Flávia, Ana Aparecida, boa noite, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Alessandra, muitas pessoas novas. Gente, eu já estou chegando no meu Instagram a quase 50 mil seguidores. E eu sei que muitas vezes as pessoas colocam os agradecimentos, né? Eu e a Juliana ainda não tivemos tempo de fazer isso, então são muitas pessoas, né? Eu não tenho nem como mensurar quantas pessoas novas entraram para ver o meu perfil e aqui se encantaram, né? São muitos agradecimentos através do direct, do conteúdo que tanto eu quanto a Juliana fazemos, e é exatamente para vocês, para que vocês possam realmente aprender cada vez mais sobre o déficit de atenção. Então, quero agradecer pela presença de vocês aqui nesta terça-feira, onde eu estou fazendo as minhas lives, né, todas terças-feiras às 20 horas. Semana passada eu não fiz, porque eu estava gripada, eu estava realmente sem voz, não tinha condição de manter, de sustentar a minha voz. Ainda estou com a minha garganta ainda pegando um pouquinho, mas não ia deixar vocês mais uma semana sem, até porque eu sinto muitas saudades também. Então, obrigada, meus queridos, minhas queridas TDAHzinhas, pela presença de vocês aqui. E hoje, o tema da live é um tema muito interessante, porque gira em torno do quê? Porque se conscientizar acerca do TDAH faz uma grande diferença e se torna a chave principal para que vocês tenham mudanças concretas, para que vocês tenham progressos reais na vida de vocês. Eu sei que muitas pessoas, quando vêm ao meu encontro, seja através dos comentários nos posts, seja através dos directs que vocês me mandam, ou através, né, do meu contato direto na conversa inicial, quando vocês agendam e vêm conversar comigo e buscam minha ajuda, eu sei que a maioria de vocês precisa mudar, né? Em algum ponto da vida de vocês, em algum comportamento, em algum hábito, vocês precisam mudar. E isso é difícil, porque mudar é difícil. Eu sempre falo isso para vocês. As mudanças, elas são possíveis? São possíveis. Mas qualquer processo de transformação é difícil mesmo, a gente tem que ter consciência disso, que é possível. Então, a live de hoje trata exatamente disso. Qual é a chave? Qual é a chave para que as pessoas possam ter essas mudanças concretas, essas mudanças, esses progressos reais? Porque, no final das contas, no frigir dos ovos, o que vocês desejam é isso. Então, vamos lá, gente. Eu quero que vocês lembrem que toda vez que vocês estiverem aqui comigo, reservem aquele caderninho para vocês fazerem as anotações de vocês, para que vocês possam colocar num único local, num único spot, tudo que é falado, tudo que é tratado aqui, e que vocês tenham como um recurso para o aprendizado de vocês. Eu quero lembrar alguma coisa que a Cíntia me falou que é super interessante, que eu sei que eu não vou lembrar depois, porque se eu não escrever eu não vou lembrar. Então, anotem. Criem o hábito de vocês anotarem as coisas que são importantes, que são relevantes para o crescimento de vocês, ok? Então, quem não pegou o caderninho, pega uma folha, aí depois passa limpo o caderninho para não ficar juntando um bando de folha, não acumular, e façam as suas anotações, tá bom? Então, vamos lá, só para quem está entrando agora, para entender o que vai ser tratado hoje é por que se conscientizar acerca do TDAH faz uma grande diferença e se torna a chave para que vocês entrem em ação, mudem e consigam ter o progresso que desejam, o progresso que seja reais, ok? A Vanessa colocou aqui, achando respostas para as dúvidas de uma vida toda.
meu hiperfoco tem sido suas lives. Vanessa, eu fico até arrepiada de ouvir isso, porque eu não deixo de enfatizar, eu não deixo sempre de falar para vocês o quanto é importante vocês estudarem sobre o TDAH, porque cada vez mais que vocês entendam o funcionamento do cérebro de vocês, as coisas ficam muito mais fáceis. Os problemas, as dificuldades, meus amores, não vão deixar de existir, porque o déficit de atenção não tem cura. Mas vocês vão estar cientes exatamente de como que o cérebro de vocês processa as coisas. E o tema da live, Vanessa, é exatamente isso. Você está hiperfocando as minhas lives e você vai aprender mais ainda hoje. Então, é interessante dizer aqui, né, acerca disso, que a maioria de vocês, meus queridos cérebrozinhos com TDAH, vocês têm uma queda por uma coisa mágica, né? Vocês dependem de um pensamento mágico. Aí vocês podem perguntar assim, Cíntia, o que significa isso, esse pensamento mágico? Então, vamos combinar aqui. Vai dizer que vocês não gostariam que as coisas fossem diferentes, que vocês sinceramente esperam que qualquer mudança, não importa o nível dessa mudança, aconteça automaticamente sem que vocês se esforcem. Gente, vamos falar aqui em off. Na realidade, todos nós, com TDAH ou sem TDAH, quando se trata de mudança, ninguém quer fazer esforço. Eu vou pegar a Juliana aqui pelo pescoço, a Juju que está aí na live com vocês, ela fala assim, gente, eu preciso emagrecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, vou voltar a fazer spinning, preciso voltar a me exercitar. E não sai da cadeira. Ela vai rir, com certeza ela vai rir, porque eu estou chamando ela aqui em off, falando exatamente dela. Por quê? Porque todo mundo quer que essas coisas aconteçam sem o trabalho, sem o esforço, sem o empenho de vocês, sem vocês realmente, né, se engatarem na coisa, se engajarem naquele momento de transformação. Por quê? Porque nada acontece como mágica. Então, esse pensamento mágico, por mais que... Ela botou aí, sobrou para mim. Por mais que vocês queiram que a coisa seja mágica, e vocês têm muito assim de... criar as coisas, né? Ficar assim viajando nas coisas, nada acontece como mágica, ok? Então, não acontece automaticamente e precisa sim do esforço de todos vocês, de cada um de vocês. Cada um aqui tem uma coisa para mudar, tem algum problema que quer resolver, quer buscar uma solução mágica. Só que eu já falo logo, tira o cavalinho da chuva, não existe solução mágica. Vocês sabem que eu amo vocês de paixão, eu vou chamar a atenção de vocês sim, porque como eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, eu vou ser sempre verdadeira com vocês. Ou então, quando vocês não ficam esperando que as coisas aconteçam automaticamente, vocês ficam lutando contra o cérebro de vocês, negando, lutando uma vida inteira de verdade, de como vocês funcionam e de como vocês não funcionam. Ou ficam pensando tanto em algo, que entra aquela parte da ruminação, que vocês acabam se convencendo de que realmente fizeram tal coisa. Vocês não saem do plano mental, mas vocês se conscientizam, é como se vocês vestissem aquela veste. Não, eu pensei tal coisa, não é que eu fiz tal coisa, mas nada aconteceu, nada mudou, você só pensou. Então, saber o que fazer não é o mesmo que fazer. E aí é que surge a pedra no sapato de vocês, porque passar do saber para o fazer é o grande desafio das pessoas com déficit de atenção. Vocês sabem sim o que querem fazer, mas até vocês chegarem naquele ponto de entrar em ação, de realmente se sacudir e fazer aquilo que vocês precisam fazer, esse é o parto com fórceps de vocês. É o grande desafio para o cérebro de vocês. Deixa eu ver se aqui alguém colocou algum comentário.
Só a Vanessa, achando resposta, muito feliz. Minha mãe também tem nitidamente. Como a Juliana colocou aqui, é hereditário. Então, a maioria das pessoas que tem déficit de atenção, no caso as mulheres, a probabilidade de ter filhos com déficit de atenção é muito alta. Então, me diz aí no chat se isso que eu acabei de falar, que é um grande desafio para vocês, passar do saber, né, saber o que vocês têm noção do que vocês precisam fazer, do que é problemático para vocês, mas sair do saber para fazer é o grande desafio. Então coloca aí para mim se isso que eu acabei de falar acontece com vocês enquanto eu dou meio segundo aqui para eu tomar um gole de água, para eu aquecer mais ainda a minha garganta e ela não ficar tão irritada. Diga aí para mim. Depois eu também quero saber, gente, é porque a gente não tem, né? Eu tô com quase 50 mil seguidores. Quantas pessoas são do Rio de Janeiro? Quantas pessoas são de outros estados? Depois, se vocês quiserem botar, gente, eu queria até ver, né? Eu sou do Rio, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas. Aí a Anne falou assim, exatamente, sou assim. Juju, entrar em ação é difícil. Eu sei, Juju, eu sei que é difícil entrar em ação. Não sai nada do papel. Então, quando eu falo assim, que não basta ter a intenção sem a ação, porque só ter a intenção, só ficar divagando, só ficar mirabolando, só ficar tecendo uma colcha e você não fazer nada por você, nada vai mudar. Então, aqui é importante que vocês comecem a pensar de uma forma diferente que, primeiro, mudança sem esforço não existe. Então, coloquem o cavalinho bonitinho sentadinho ali e comecem a pensar, gente, eu preciso entrar em ação. Eu estou aqui para mostrar qual vai ser essa grande chave, então fica aqui comigo até o final para vocês entenderem o que vocês podem começar a fazer, ok? Aí deixa eu ver aqui quem está falando. Ai, que legal. A mais pura verdade, Mateus, tenho na mente tudo para deixar a vida perfeita. Agora, ter a iniciativa é outra coisa. É exatamente isso, Mateus, é exatamente isso. Seja muito bem-vindo. Alari, acontece comigo. Quem mais colocou assim? Exatamente, sou assim. Não sai nada do papel. Aí vem aqui, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, sou do Paraná, recuso o trabalho por isso. Tá vendo como é complicado? Camille Ferraz, São Paulo, Sandra Menezes de Portugal. Sandra, que legal, muito bem-vinda. Você está até tarde aqui acordada vendo a live. Muito feliz de você estar aqui, minha querida. Fico muito feliz. Belo Horizonte, sim, difícil, mas comigo eu faço no impulso e não planejo nada. Se eu entro no planejamento, eu fico só nele. É meio complicado, mas é importante ter sim um planejamento para que o seu cérebro também não fique divagando. A Márcia, Cuiabá, Camila, Curitiba, Salvador, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A Daniela, eu até começo, mas me manter no processo é difícil. Então, Daniela, fica aqui até o final e vamos todo mundo aqui aprender juntos. Que vocês troquem, né? Que vocês não se esqueçam, gente. Eu tenho um grupo no Telegram. É importante fazer parte de uma tribo, é importante fazer parte de um grupo, porque existe a questão da identificação. Muitas vezes, a pessoa com déficit de atenção, quando ela está naquele momento de descobrir, será que eu tenho TDAH? Será que eu não tenho? Eu tenho TDAH, mas eu não conheço ninguém à minha volta que me entenda, que se identifique com as minhas questões. A pessoa manda eu fazer uma coisa, é um neurotípico, manda fazer uma coisa, aí a pessoa realmente não consegue fazer. Então, tudo isso, você tendo um grupo de pessoas afins, de pessoas que têm as mesmas questões em níveis diferentes, claro, em dificuldades diferentes, mas vocês têm o mesmo transtorno. Então, fazer parte de um grupo, na realidade, vocês estão criando, desenvolvendo conexões positivas. E num grupo, a gente aprende muito. As nossas experiências são ricas,
e elas servem para as outras pessoas. Então, não deixem de participar. Eu sei que dá trabalho, gente, eu sei que dá trabalho. Mas vocês podem, tipo, pelo menos uma vez por semana, trocar, fazer um comentário, né, perguntar alguma coisa, e vocês vão se enriquecendo igualmente, trocando as experiências, as estratégias, o que vocês conseguiram criar em termos de soluções para a vida de vocês, até enquanto vocês não sabiam que tinham déficit de atenção, ok? Então, meus queridos, todos aqui se identificaram que entre saber o que fazer e entrar em ação tem uma grande distância, e isso é uma pedra no sapato de vocês, é um grande desafio. Então, como criar mudanças reais e que verdadeiramente ajudem você? O que pode desbloquear você para essas mudanças e que vocês tenham esses progressos que vocês tanto desejam, que sejam reais? Juju, me ajuda aí. O Matheus quer entrar no grupo do Telegram. Ensina ele como é que ele vai fazer para entrar. Well. Gente, a resposta é simples, é muito simples para que vocês criem essas mudanças reais e você tenham progressos na vida de vocês, porque eu sei que todos vocês aqui querem, de alguma forma, solucionar alguma questão relacionada ao déficit de atenção de vocês. Senão vocês não estariam aqui comigo, senão vocês não estariam querendo aprender. Então, é muito importante, primeiro, o quê? Que vocês reconheçam. Reconhecer significa não resistir às suas diferenças de TDAH. Literalmente, é você abraçar o seu verdadeiro eu. O seu cérebro que é diferente. Então, a resposta, quando eu digo que é uma resposta simples, é simples em termos, porque muitas pessoas, quando estão em busca de um diagnóstico, quando já têm um diagnóstico e recebem a resposta, não, os seus problemas são oriundos do déficit de atenção, você faz assim por causa do seu déficit de atenção, você enfrentou todas essas dificuldades, esses desafios por causa do seu déficit de atenção. Para muitas pessoas é um alívio. Oi, Camille, minha querida, seja bem-vinda, meu amor. Faz tempo, hein, Camille? Então, muitas pessoas, elas têm um alívio porque, na realidade, elas acabam tendo uma resposta para as suas dificuldades, para os seus comportamentos, porque todos vocês aqui, desde pequenos, vocês percebem, vocês têm um senso de observação e vocês, lógico, desde crianças, eu vejo pela minha filha, eu vejo pelo Pedro, meu marido, eu vejo pela Juju, que trabalha comigo, muitas coisas que eram difíceis para vocês e para cada um de vocês que está aqui, para eles que moram aqui comigo, vocês olham para o lado e ficam assim, caramba, por que aquela pessoa faz aquilo de uma maneira tão rápida, né? É tão fácil para ele, por que para mim é difícil? Por que para mim é complicado? Por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu não consigo entrar em ação? Por que eu isso? Por que eu aquilo? Aí quando vocês têm um diagnóstico e vocês recebem, né, a verdadeira realidade, o que passa pela mente de vocês? Geralmente, para muitas pessoas, tá, gente? Eu não estou generalizando, eu estou falando que isso é comum de acontecer. Principalmente a mulher. Eu vou ter cura? Eu vou ser curada? Eu posso ser consertada? Né? O que eu posso fazer para isso desaparecer da minha vida? Como se o fato de você ter um cérebro diferente, porque é um cérebro diferente, você tem TDAH, é real e é um cérebro diferente, é como se fosse uma coisa errada, é como se fosse uma maldição. Então vocês não querem reconhecer de pronto essa realidade que eu sou diferente. É como uma pessoa que está no espectro do autismo e ela tem uma maneira diferente de proceder. Então isso tem um peso, porque é como se fosse uma maldição. Então, quando eu digo que para vocês começarem a criar essas mudanças reais, vocês terem progressos verdadeiros na vida de vocês, o primeiro passo
A medida que vocês têm que adotar é reconhecer isso. Eu sou diferente. Eu tenho TDAH? Ele é real? É. E não tem problema algum. Sabe por quê, gente? Eu me arrepio. Somos 8 bilhões de espíritos. Eu sou espírita, né, gente? Então são 8 bilhões de espíritos encarnados neste planeta Terra. Vocês acham que desses 8 bilhões de pessoas, todo mundo é igual? Todo mundo faz as coisas da mesma maneira, pensa igual, sente igual, age igual, todo mundo sai do mesmo formato, da mesma caixinha. E qual é o problema de ser diferente? Nenhum. Essa é a beleza da vida, é exatamente Deus colocou vocês, não sei porquê, deve ter alguma razão, de vocês terem uma maneira de proceder diferente, de pensar diferente, de agir diferente. Mas, gente, vocês têm qualidades, vocês têm pontos fortes. Então, deixar de reconhecer que vocês são diferentes e não tem problema nenhum, isso vai atrapalhar o progresso de vocês. Isso vai contribuir para que vocês não mudem. Porque enquanto vocês pensam que vocês precisam ser iguais aos neurotípicos, que vocês precisam fazer da mesma forma que as outras pessoas, vocês não vão conseguir se desenvolver. Vai ser muito difícil. E isso gera sofrimento. Então, quando eu digo que é importante que vocês abracem o verdadeiro eu de vocês, aceitando o déficit de atenção de vocês, esse é o primeiro passo para as mudanças reais, para os progressos reais. Obrigada, Camille. Glória a Deus por essas informações libertadoras. Mas é verdade, gente. Gente, eu convivo com 3 pessoas com déficit de atenção aqui dentro de casa. Como é que eu vou, digamos, enxotar as pessoas? Eu trabalho com pessoas com déficit de atenção, eu estou aqui para vocês. Então, isso eu sempre vou falar nas minhas lives, vou falar nos meus posts, vou falar nos meus conteúdos, que vocês primeiro tomem este primeiro passo. Reconheçam que vocês são diferentes e que está tudo bem. Abracem o seu eu, amem vocês do jeito que vocês são, aceitem mesmo. Não importa quanto as pessoas falem, nossa, você é estranha, ai, você faz assim, desta forma, ai, por que você não faz assim? Deixa para lá o outro. O outro é o outro. Vocês são vocês, ok? Então, meus amores, é importante que você saiba que quanto mais você se entender que a realidade é ter autoconsciência e apreciar a maneira como você é, que é a autoaceitação, mais fácil se torna maximizar os seus pontos fortes e criar soluções alternativas quando for necessário. Por quê? Isso te dá o poder da possibilidade e da escolha. Vocês aí têm, eu tenho déficit de atenção, eu procedo de uma maneira diferente, eu penso de uma maneira diferente e eu tenho a oportunidade, a possibilidade de fazer as coisas de uma forma diferente. Então, é o poder da escolha. Vocês podem escolher fazer as coisas, tornar a vida de vocês diferente. Então, a sua capacidade de criar estratégias e agir de forma eficaz depende de entender e trabalhar com a maneira com a qual você pensa. Agora, se você faz da maneira que o outro que não entende patavina de déficit de atenção, que não entende que para você é difícil focar, que para você é difícil se organizar, que para você tem a memória, que você vai estar aqui, daqui a pouco você esquece as coisas. A pessoa, se ela não entende isso, ela não vai ter como te ajudar. Então você precisa aceitar isso até para você se ajudar. Você não pode depender do outro, a não ser que esse outro tenha um conhecimento e assim ele vai ser um suporte para você. Mas enquanto você não entender e reconhecer e aceitar de que você tem esse procedimento diferente, é difícil fazer qualquer mudança. Porque você está pensando em ser curada, você está pensando em ser igual ao outro. E não é por aí. Tá bom, meus amores?
deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu sou muito enfática, né? Então a Vanessa coloca assim: meu marido não acredita. Diz ser coisa da minha cabeça. Mania de achar problema. Vanessa, conviver com alguém com déficit de atenção exige, para todos vocês, né? Todas as pessoas que convivem com alguém com déficit de atenção precisam entender o que é o déficit de atenção. Então você, na sua comunicação com seu marido, isso é uma sugestão, claro, chama ele para as lives, coloca ele para assistir, fale, eu preciso que você me entenda. Eu preciso que você entenda que o que eu estou falando não é fictício. Eu não estou criando problemas. Eu sinto na minha pele. Não permitam ninguém, marido, pai, mãe, irmão, colega de trabalho, que invalidem o que é real. O que vocês sentem que é desafiador, que é difícil. Não permitam fazer isso. E isso vai na comunicação de vocês. É difícil vocês falarem. É difícil vocês não quererem desagradar as pessoas? Eu sei que é difícil, meus queridos. Eu sei que é difícil dizer não. Eu sei que é difícil vocês se colocarem numa posição em que vocês vão ser ouvidos, vocês serão escutadas. É difícil, mas é preciso fazer. Porque enquanto a educação não muda a cabeça do outro, vocês vão continuar tendo problemas nos relacionamentos. Então, eduquem. Eduquem seus parceiros, suas parceiras, seus colegas de trabalho, seja quem for que conviver com vocês, comecem a falar. Compartilhe o Instagram, compartilhe informação, compartilhe a vida. Você vai entender como eu sou. Ouça isso aqui, veja isso aqui, leia isso aqui. Educação liberta, tá bom? Então, educação vai dar o poder para vocês. Por isso que eu sou chata e repito trocentas vezes, para que vocês se informem, para que vocês se eduquem quanto ao déficit de atenção. Por quê? Vocês vão poder rebater. Vocês vão poder falar, olha, eu entendo qual é o meu transtorno, eu ajo assim por causa do meu transtorno. Se você não entende, é um problema seu. Então, eu faço as coisas assim e pronto. Entendeu? Vamos lá. Roberta, filha adolescente, 14 anos, TDAH, não quer tomar a medicação porque tem enxaqueca. Roberta, sugiro que converse com um psiquiatra para conversar sobre a enxaqueca dele, qual é a melhor solução, porque o seu filho adolescente, 14 anos, época escolar, tendo TDAH, a dificuldade para ele na escola é tamanha. Eu sei porque a Tamara, minha filha, passou por isso. Então, a Tamara sem o medicamento, ela teve... Gente, era cruel para ela estudar. Era cruel, porque ela não conseguia focar, ela não conseguia ficar parada. Então, ela só conseguiu passar no Enem porque ela começou a tomar o medicamento. E o impacto do déficit de atenção na vida da Tamara é alto. Ela, sem o medicamento, realmente é muito complicado ela funcionar. Então, a própria Juliana aqui pode corroborar e falar realmente o quanto é difícil é. Realmente uma pessoa com déficit de atenção que tem todas essas questões e não está medicada. E é por isso que o tratamento mais eficiente ainda é o medicamento. Oi, Glaucinha, meu amor, você tá aqui. Aí o Matheus, eu como LGBT foi tranquilo quanto a esse ser diferente. O meu diagnóstico foi um grande alívio. Que bom, Matheus, eu fico muito feliz mesmo. Aí a Camille, queria que o mundo todo ouvisse isso. Camille, chame todo mundo, porque você é um amor, minha querida, você é um amor. Então, gente, vamos lá. Como eu sempre digo na minha mentoria, mudar, a Glaucinha que está aqui, que já passou pela minha mentoria, eu digo assim, mudar é um processo. E quanto você mais entende que é um processo, mais fácil ele fica. Então vamos aqui, vocês querem saber de algumas maneiras para que vocês possam iniciar esse processo? Então fica aqui comigo, pega o lindo do seu caderninho, anote tudo que for importante para vocês. Então, como eu disse, que é importante que vocês reconheçam, que vocês aceitem o verdadeiro eu de vocês, a autoconsciência do TDAH, da pessoa com déficit de atenção, começa com o quê? Com a honestidade.
Então, quando a gente fala em mudança, o primeiro passo começa com você se autoconscientizando. E é de fato fazer o quê? O que vocês precisam fazer? O que significa ter autoconsciência? É vocês fazerem literalmente um inventário, criar uma lista dos seus pontos fortes e dos seus desafios. Né? Os pontos fortes, por quê? Vocês vão entender que quando vocês começam a se enxergar melhor, a visão de vocês vai se dilatando com relação a esses desafios também. Então, vou ali pegar o caderninho que peguei somente na minha cabeça por enquanto. Então, vai lá, Vanessa, pega o caderninho para eu dar continuidade aqui, para vocês ficarem aqui bonitinhas e bonitinhos para anotar tudo. Vou tomar outro golinho de água para que vocês possam pegar os cadernos, ok? Então, vamos lá. Vanessa já pegou o caderno. Volto a falar. Quando a gente fala em mudança, né, eu falo sempre no processo de mentoria que mudar é um processo. E o primeiro passo começa com você se autoconscientizando, que é de fato vocês listarem, fazerem o inventário dos pontos fortes de vocês, dos desafios, quem você é. Vocês precisam saber quem eu sou, quem vocês não são, quem vocês querem ser, quem vocês não querem ser. E o que provavelmente você fará ou não fará, como vocês trabalham versus como vocês gostariam de trabalhar. A questão é vocês terem um entendimento, uma consciência plena de quem é você. É fazer essa pergunta. Vocês podem botar essa pergunta. Quem eu sou? Eu, Camille, com TDAH. Eu, Juliana, com TDAH. Eu, Tati, com TDAH. Eu, Rúbia, com TDAH. Quem sou eu? Quais são os meus pontos fortes? Quais são meus desafios? O que eu quero? O que eu não quero para a minha vida? Com que eu quero trabalhar? Com que eu não quero trabalhar? Com quem eu quero estar? Com quem eu não quero estar? Esse inventário vai mostrar exatamente a essência de vocês. O que vocês vão precisar fazer em termos de mudanças, o que é desafio para vocês oriundo do TDAH e como é que vocês vão começar a processar tudo isso neste processo de mudança. Então, por que isso é importante? Simplesmente porque sem essa autoconsciência, você corre o risco de construir uma vida ou tomar ações que não vão funcionar para vocês. Então me diz se isso não acontece. Quantos de vocês já fizeram escolhas para agradar aos outros? Escolhas para atender às expectativas dos outros e vocês vão se abafando. A verdadeira essência de vocês, a verdadeira realidade do íntimo de vocês fica nebulosa. Porque vocês estão pensando no outro, o que o outro está esperando de você, o que o outro quer de você, mas você não sabe o que você quer para você. Quem é você? Quais são meus pontos fortes? O que eu tenho de valoroso? O que eu quero para a minha vida? Com quem eu quero estar? O que eu quero fazer da minha vida? Então, essa autoconsciência, gente, é libertadora. É libertadora. Isso promove grandes mudanças na vida de vocês. Então, quando você sabe quem você é, como você funciona ou não funciona, você vai poder desenvolver estratégias para aumentar seus pontos fortes e assim compensar os seus desafios relacionados ao TDAH. Entendeu? Então, tudo isso contribui para que vocês façam realmente essa virada na vida de vocês. Então, eu vou dar o exemplo aqui de uma cliente minha, né? Quando você entende, na realidade, quando você está ciente dos seus gatilhos de frustração, você consegue tomar medidas para minimizar esses gatilhos. Quando você entende o que
recarrega a sua energia, você consegue dedicar tempo para encaixar isso na tua agenda, porque isso se torna uma prioridade. É o que eu falo sempre. A Glaucia que está aqui, eu sempre falo para ela, o que é importante para você? O que é prioridade para você? Ah, Cíntia, prioridade para mim... Eu tenho uma cliente, a Juju, a Juliana também, ela fala assim, Cíntia, eu sinto muita falta de ir à praia. Ela é do Espírito Santo. Aí eu falei, e por que isso não está na tua agenda? Por que esse tempo dedicado a você, de você ir à praia, de você estar na natureza, não está na sua agenda? Se isso é importante para você, se isso faz uma diferença brutal para o seu bem-estar, então precisa estar na sua agenda. Você sabe que ao fazer isso, você está contribuindo para o seu bem-estar, para a sua felicidade, você vai buscar o equilíbrio. Que o ponto, gente, na mudança, na vida de qualquer pessoa, é o quê? Ela ter uma vida equilibrada. Porque na nossa roda da vida, todas as nossas áreas, seja de trabalho, seja da saúde, do lazer, a vida espiritual, a vida social, ela precisa estar em harmonia. Ela precisa estar equilibrada. Então, para que isso aconteça, como fazer isso se vocês não se conhecem? Se vocês não entendem o que é importante para vocês, se vocês sequer sabem quais são os pontos fortes de vocês. Então, essa conscientização é muito importante e vocês precisam ser honestos. Vocês não podem mascarar a verdadeira essência de vocês porque vai desagradar o outro. Não façam isso, porque vocês estão se abafando. Então, quantas pessoas estão em profissões que não tem nada a ver, mas o pai quer que, o marido quer que, ou então o fulano quer que você faça tal coisa, e não funciona para você, porque não tem nada a ver com você. Então, quando vocês abraçam essa realidade, a realidade de vocês, vocês vão fazer tudo realmente de uma maneira que vai satisfazer o cérebro de vocês. Entendeu? Não que tudo sejam flores, mas é criar esse cenário. Entendeu? Então, como eu falei, eu vou dar o exemplo de uma cliente minha. Eu botei o nome dela de Andréia. Então, a Andréia, essa minha cliente, ela estava frustrada porque ela tinha sérios problemas para encaixar exercício na semana de trabalho dela. Então ela decidiu, qual foi a decisão que ela tomou? Ela ia começar a se exercitar, botando uma meta alta, todo dia indo à academia. Então, assim, seria uma ótima ideia se isso fosse realista, mas não era sustentável para alguém que tinha dificuldades para se levantar da cama e comumente chegava atrasada quase todos os dias no trabalho. Então, inserir isso desta forma não era real. Então a gente foi conversando, buscando soluções alternativas para a situação, porque ela queria de fato deixar de ser sedentária. Então ela resolveu se inscrever numa aula de CrossFit depois do trabalho e que muitas vezes também ela deixava de ir porque ela estava exausta. Aí tentou dessa maneira, não deu certo. Aí o que nós fizemos novamente? Nós começamos a discutir outras alternativas mais realistas do que poderia ser feito em termos de exercício sem sofrimento e que ela, de fato, iria conseguir alcançar isso, ela ia conseguir executar. Então, ela conseguiu o quê? Ela conseguiu se matricular para uma aula de yoga ao meio-dia, porque ela tinha um horário de almoço mais prolongado, então ela poderia comer um pedaço do horário do almoço dela, e fez com que ela saísse do escritório e quando ela voltava, ela ficava mais concentrada, porque a dopamina sendo liberada e mais energizada à tarde. Então ela passou a ir para yoga com as colegas de trabalho. Isso para ela teve uma conotação diferente, porque foi motivador, porque deu um contexto como se fosse um evento social e ficou muito mais fácil para ela manter a motivação e o compromisso, entendeu? Então,
ela entendeu o quê? O funcionamento dela, por mais que ela quisesse se exercitar. Aí ela começou, surtou, vou fazer todo dia academia, mas a academia não era realista para ela, entendeu? Então buscamos alternativas que se adequassem à realidade dela e principalmente à essência dela, ok? Então deixa eu olhar daqui, já que eu falei, a primeira medida que vocês têm que tomar, que é a autoconscientização, né? Vocês se conscientizarem. E essa autoconscientização do TDAH começa com vocês sendo muito honestos. Eu quero ver os comentários que vocês colocaram a respeito disso. Então, eu vou subir aqui um pouquinho, segundo a minha Juju, que depois eu tenho que baixar tudo de novo, porque senão eu me perco aqui. Aí perguntaram se essa live já foi salva, Juliana responde. Vou ali pegar o caderno, parei aqui. Tá, então vamos lá. Peguei meu caderno também, Camille pegou o caderno, linda, maravilhosa, que bom. Essa live fica salva, a Tainara fica assim. A Juju sobe para o YouTube, se ela não respondeu. Aí a Daniela, sem contar na comparação, que causa baixa autoestima. Verdade, a Glaucinha. Que dor eu sinto ao ouvir isso. Rose, que dor é essa? Hoje achei um diário de 2015 e ele traz as mesmas dificuldades que tenho hoje. Mas isso é possível de mudar, tá, Rose? Isso é possível de mudar. Me identifico com ela. Muitos comportamentos carregamos conosco a vida inteira quase. Eu não gosto de academia. Manter uma rotina para mim é um parto. Mas é importante entender por que é importante, Camila, uma pessoa com déficit de atenção, criar uma rotina. Não é o tema da live de hoje, mas você precisa entender por que é importante. Então vamos lá, gente. A segunda medida. Pratique a autoaceitação do TDAH. Então eu entendo que muitas vezes você pode não gostar de tudo em si mesma, mas quando você aceita quem você é, como pensa, como você faz as coisas, é mais provável que você faça as coisas, quando você de fato se aceita. Então eu vou sugerir o que aqui? Que você crie uma zona livre de julgamento e deixe de lado como você acha que deveria ser. Porque, de fato, cada uma de vocês aqui, cada um de vocês é uma combinação única. Vocês são seres únicos. Não existe ninguém igual. Então, é uma combinação de personalidade, de história, do seu TDAH, com as suas dificuldades de aprendizagem também, porque muitas pessoas com déficit de atenção têm questões relacionadas à dificuldade de aprendizagem, o coeficiente de inteligência, a genética, a ordem de nascimento, talentos, o ambiente no qual vocês cresceram, tudo é você. Então, quando você se aceita, você fica menos propensa a reagir e se torna mais capaz de agir. Então, é libertar, é literalmente vocês se libertarem desta armadilha da culpa, da autocrítica. Porque a culpa mantém vocês presas numa teia de fracasso, porque vocês tecem, né? Quando vocês se veem, vocês estão literalmente tecidos por essa teia de fracassos, de arrependimentos, né? Em vez de é como se vocês não permitissem que vocês podem seguir em frente. Não tem problema nenhum de vocês terem questões diferentes. E eu estava lendo exatamente isso, que existem estudos que mostram que quem se aceita é mais feliz e produtivo. Claro, porque a pessoa que se aceita, ela tem uma autoestima maior, porque ela se valoriza. Ela não consegue ela não se vê uma pessoa só com defeitos. Todos nós temos defeitos. Eu tenho, Juliana tem, meu marido tem, a Tamara tem, cada um de vocês aqui tem os seus defeitos. Mas faz parte da natureza humana, nós não somos perfeitos. Então, os nossos defeitos fazem parte, sim, da nossa personalidade. Não que a gente tem que ter aqui, meus amores, a síndrome de Gabriela.
Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Todos nós, com TDAH ou sem TDAH, eu sei que as coisas para vocês são mais difíceis, sim. Todos vocês aqui têm a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Então, o processo é esse. A autoconscientização do seu TDAH, precisa ser honesto. Você reconhecer, né, você ter a consciência plena e se aceitar como você é, diferente. E agora, reconhecer o quê? Que esse que é um ponto importante, que você tem escolha. Você tem o poder de escolher. Então, lembra que eu falei do pensamento mágico? Que nada na nossa vida vai desaparecer só porque a gente quer? Não vai. Então, aceitar os nossos desafios não significa que a gente não pode mudar as coisas. A questão aqui é deixar de lado o quê? É a mentalidade de vítima. De uma vez que você tem um diagnóstico de TDAH, ai meu Deus, eu estou fadada, maldição, eu não vou conseguir, eu tenho TDAH. Tem! E abrace, e aceite, e viva o seu TDAH. Por quê? Porque você tem a oportunidade de fazer a coisa diferente. Esse é o ponto. Então, pare de ser vítima, aceite, se abrace, se ame, que isso é o mais importante, ok? Então, eu entendo que os problemas de todos vocês, né, os nossos problemas, eles podem ser agravados pela biologia, pela história, pelo meio ambiente, pelas experiências vividas, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, porém, todos nós podemos escolher como responder a qualquer situação. Então, a gente tem vários exemplos, gente. Eu sei que eu tenho uma mentorada, ela foi da primeira turma da mentoria em grupo que eu fiz para vocês. E a Samantha, ela dizia exatamente isso, né? Que quantos exemplos a gente tem de pessoas que têm, digamos assim, dificuldades físicas que são visíveis e conseguem dar a volta por cima, conseguem realmente se reformular. E a mesma coisa uma pessoa com déficit de atenção. Eu sei que o déficit de atenção, por ser um transtorno invisível, as pessoas invalidam, as pessoas não acreditam, mas vocês que sentem na pele, vocês sabem que é real. Então, deixar de fazer esse papel de vítima para poder realmente ter como escolher, né? Como é que eu vou escolher a responder a determinada situação de uma maneira diferente? Vocês têm e devem fazer isso, porque é isso que vai fazer bem para vocês, entendeu? Se aceitar, se abraçar, mas continuar evoluindo, correto? Sempre, nós estamos sempre num processo de evolução e isso cabe a gente. O nosso desenvolvimento cabe a nós imprimirmos um ritmo que a gente deseja. Não tem que ser, vocês não precisam se preocupar com a velocidade dessa evolução. Porque a questão de vocês é exatamente vocês criarem a constância naquilo que vocês desejam mudar. Porque vocês têm a questão da inconsistência. Por isso que precisa ser devagar. Um processo de mudança, um processo de transformação é gradual. Não é da noite para o dia que as pessoas mudam em tudo. Isso é irreal. Entendeu, meus amores? Então, ao invés de focar no que você não pode fazer ainda, olhe para o que você já pode fazer. Talvez você tenha que contornar um problema, mas isso é algo em que um cérebro com TDAH se destaca, pois vocês são extremamente criativos e têm uma resiliência incrível, entendeu? E confie na sua capacidade de fazer as coisas de forma diferente. Então, existem crenças que estão limitando vocês? Você é realista ao avaliar uma situação ou as suas habilidades? Então, faça uma verificação verdadeira acerca disso. Pega uma pessoa, de preferência alguém que te conheça mesmo, de fato, e destrincha a tua realidade com essa pessoa, para ver se
tudo que está na tua mente, em termos de crenças e que te limitam, são verdadeiras ou não. Vocês estão apenas aqui na sua mente. E você acaba se prejudicando porque você fica vivendo essa crença. Entendeu? Então não confie no seu primeiro impulso para reagir. Eu sei que os cérebros de vocês gostam de um drama. Eu falo isso com o maior carinho, né? Quando as pessoas falam, nossa, você é dramática. Eu falo isso muitas vezes para a Tamara. Ela ri. Mas sabe por quê? Porque vocês são intensos realmente nas emoções de vocês, na manifestação de vocês, a maioria de vocês. Então, para vocês, é tudo ou nada, é preto ou branco, é perfeito ou imperfeito. Esse meio termo para vocês é complicado. Alguém pode dizer assim, Cintia, eu não sou aqui, eu não sou tudo ou nada. A maioria de vocês é assim. Ou é tudo ou nada, é preto, é branco, é perfeito ou imperfeito. Então, isso tudo acaba limitando vocês, entendeu? Então, eu costumo dizer que como você pensa, você vai viver. Então, se vocês começam a cultivar essas crenças que limitam vocês, você vai viver de acordo com suas crenças. E vocês vão achar que vocês não conseguem, vocês vão achar que vocês não podem. Eu jamais vou ser organizada. Eu jamais vou conseguir dar conta da minha casa, da vida dos meus filhos, porque vocês estão achando que, por vocês pensarem, vocês estão fadados a viver assim. E não é a realidade, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui exatamente para ilustrar. Eu tive um cliente, foi um cliente, que estava se preparando para fazer uma nova residência numa outra especialidade da medicina. Então, botei o nome dele de Jonas. O Jonas, ele estava lutando muito por isso. Ele usou de todas as estratégias que a gente discutiu, ele mudou muito dos seus comportamentos, mudou muito dos seus hábitos, mas as notas não melhoravam, ele não conseguia avançar, ele não conseguia progredir nos estudos da maneira que ele queria. Até que um dia eu percebi e perguntei se ele achava que ele poderia fazer melhor. E ele disse que não. Ele não acreditava que ele pudesse fazer melhor. Então, na verdade, o Jonas, ele estava empacado porque ele não acreditava que ele pudesse fazer diferente, que ele pudesse mudar. Por mais que ele já tivesse feito algumas mudanças significativas, a mente dele o limitava. Então, quando ele começou a trabalhar para mudar a mentalidade dele, porque é o que determina a nossa ação, é como a gente pensa, as notas dele e a autoconfiança dele melhoraram igualmente. Então, quando eu digo como você pensa, você vive. Então, se você fala para você, eu sou desorganizada, eu sou incapaz, eu sou isso, tudo de negativo, você vai viver de acordo. Então, esse é um trabalho dos mais difíceis. Eu sei que é possível, quando a pessoa realmente... Vocês têm tendências muito aos pensamentos negativos e eles são automáticos. Fazer essa mudança é um processo. Claro, ninguém muda da noite para o dia, mas é possível, tá bom? Então, o que mais pode ser feito em termos de medidas? Dê ao seu cérebro um roteiro. Então, a partir do momento que você acredita que tem o poder de fazer as mudanças em suas vidas, torne os seus objetivos específicos. Então, a pior coisa a fazer é querer trabalhar em muitos objetivos, em muitas mudanças ao mesmo tempo. Porque isso torna menos provável que você alcance qualquer um deles. Se torna muito difícil. Então você não pode, de forma alguma, pegar 2 coelhos ao mesmo tempo, mesmo que você se orgulhe em ser uma pessoa multitarefa. Vou dar conta, vou fazer a coisa aqui de abraçar várias coisas ao mesmo tempo, eu vou me transformar em 5 coisas ao mesmo tempo. Não, gente, não é assim. Nenhum processo de mudança ocorre dessa forma, entendeu? Então, a Adriana, eu tive outra cliente da minha mentoria, né?
ela se sentia muito frustrada nas tentativas dela de controlar o tempo dela, de gerenciar o tempo dela. Era o calcanhar de Aquiles dela, ela gerenciar o tempo para todas as tarefas que ela gostaria de realizar. Então, ela conseguiu mudar os padrões de dormir, de acordar, ela se orgulhava de seguir um planejamento, onde ela conseguia maximizar a produtividade dela, ela estava muito feliz, muito satisfeita com isso. Só que funcionou por um tempo, mas ela não conseguiu sustentar o que ela fazia. E por que ela não conseguiu? Ela teve um burnout simplesmente porque ela tentou adotar comportamentos que não eram nada amigáveis para o cérebro dela. Então aquilo foi por água abaixo, porque ela não sustentou. Então, aí nós começamos juntas a explorar outras alternativas mais factíveis para realizar as coisas que ela queria mudar, como deixar espaço em branco na agenda dela. Então, essa agenda, ela tinha um tempo para inatividade ou para tarefas não planejadas. Então, nós começamos a mudar lentamente o ciclo dela de dormir e acordar, porque é um padrão, né? É um novo hábito. E ela começou a se acostumar a essas mudanças. Então, gradualmente, o que aconteceu com o cérebro dela? O cérebro dela teve tempo para internalizar, né? Enraizou esses novos comportamentos e ela foi conseguindo avançar, a ter progressos reais. Então, menos, meus amores, é sempre mais. Não adianta querer abraçar o mundo, querer fazer realmente várias mudanças ao mesmo tempo, porque não funciona. Então, criar estratégias para o sucesso, que é essa outra medida, né? A mudança acontece quando as estratégias são claras, são realistas, os objetivos são específicos e as metas são alcançáveis. Então, em vez de você colocar assim, vou dominar o meu tempo, né? Como a Adriana colocava, eu preciso gerenciar meu tempo, vou dominar meu tempo. É você ser específica. Não, eu tenho um problema para sair de casa, eu tenho um problema, eu sou uma pessoa, o meu déficit de atenção faz com que eu me distraia, estou me arrumando, estou tomando banho, aí eu olho, vi aquele jornal, ali você já perdeu 15 minutos, aí você sempre chega atrasada. Então, quando você vai combater o seu sintoma, porque te traz um resultado que você não gosta, você tem que ser específica naquilo que você quer. Então, você vai colocar assim, por exemplo, eu vou dominar meu tempo, é uma coisa geral. Eu vou aprender a gerenciar o meu tempo, é uma coisa geral. Então, eu vou sair de casa às 8h15, todas as manhãs. Eu vou estar na porta, já pronta, às 8h15 da manhã. Então, eu vou chegar no meu trabalho, relaxada, na hora, com um tempo legal para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Você está sendo específica naquilo que você precisa mudar, não de uma forma geral, entendeu? Aqui a Aritânia, que live incrível, sempre achei que tinha TDAH, mas nunca foi diagnosticada. Hoje, nesta live, tive certeza. Me identifiquei com absolutamente tudo e sua live foi muito rica e instrutiva. Gratidão. Aritânia, eu que agradeço pelas tuas palavras, continue aqui, que ainda não acabou, está quase acabando, hein, gente? Meu reloginho tem aqui 1 minuto para acabar. Então, é exatamente isso, entendeu? Criem objetivos específicos para vocês, mudanças graduais, ok? Então, pense o quê? O que eu gostaria de enfatizar aqui? Que quanto melhor e mais você se conhecer, lembra daquela primeira medida, mais fácil se torna desenvolver estratégias amigáveis ao seu TDAH e que funcionem de fato para o cérebro de vocês. É pensar que vocês pensam diferente. Então, as estratégias de vocês, as soluções para a vida de vocês, igualmente serão diferentes. Elas não serão nada convencionais. Por isso que vocês tentam muitas vezes fazer as coisas da maneira que os neurotípicos fazem e não dá certo. Então, quando você se conhece, você sabe o que de fato vai funcionar
e o que não vai funcionar. E aí sim, vocês vão criar essas estratégias de acordo com o cérebro de vocês. Então, pense em cada tarefa como tendo a necessidade de desenvolver 2 conjuntos de estratégias. A primeira é o quê? Vocês reunirem as ferramentas, as dicas, as técnicas para vocês realizarem a tarefa. E a segunda é se motivar para concluir a tarefa, ok? E finalizando, meus amores, a live de hoje, que é a última medida para vocês embarcarem nesse processo de transformação, é o quê? Vocês entrarem em ação. Vocês, de fato, tomarem uma providência. Lembrem, qual é a minha frase? Não basta a intenção, é preciso a ação. Então, a última medida, que é essa que eu quero passar para vocês, para iniciar um processo de mudança, é pensar no que pode atrapalhar a sua ação. Pensem nos obstáculos que surgem, sejam eles acontecimentos externos ou as suas preocupações internas, né? É o diálogo interno negativo, são os comportamentos que vocês adotam, como a evitação, a procrastinação, a dúvida, a falta de energia, sim, porque isso faz parte da vida de uma pessoa com TDAH, momentos em que você está em baixa de energia e não pode fazer determinada coisa em determinado horário, ou mesmo a convicção. Então, esteja preparada para contra-atacar tudo isso, essas situações, com outras estratégias e, principalmente, seja gentil consigo mesma. Então, eu sempre falo que é necessário que vocês tenham compaixão com vocês, com o aprendizado de vocês, com a mudança de vocês. Então, quanto mais vocês se conhecerem, quanto mais vocês entenderem o seu próprio cérebro com TDAH, mais preparadas, mais preparados vocês estarão para fazer as coisas. Então, abracem-se, amem-se, aceitem-se, se regozijem. Não tem problema em ser diferente. É essa mensagem que eu quero passar aqui para todos vocês, meus amores, minhas TDAHzinhas queridas, meus queridos TDAHzinhos, que vocês pensem que vocês são seres únicos, com qualidades maravilhosas, com pontos fortes maravilhosos, por mais que vocês tenham passado uma vida inteira ouvindo o contrário. Que vocês se libertem, que vocês assumam a essência de vocês com toda a grandeza que Deus criou vocês, tá bom? Vou aqui ler os outros comentários para me despedir de vocês. Quem deixou algum comentário, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu sempre me emociono quando eu falo isso, que eu quero realmente que vocês sejam felizes. E para que vocês sejam felizes, vocês precisam se aceitar, tá bom? Então, meus amores, clareza de fato ajuda muito. Minha mente buga com tudo que tenho que fazer e eu travo. Vou começar com ter clareza do próximo passo e criar pequenas metas. Isso mesmo, Maritânia, pequenas metas. Meus amores, fiquem com Deus. Um ótimo final de terça-feira. Até terça-feira que vem, às 20 horas. Não se esqueçam de colocar na agenda de vocês. Obrigada pela presença de todos vocês e que vocês reflitam nas minhas palavras, em tudo que foi dito aqui, tá bom? Beijo grande, amo vocês e até terça. Obrigada, meus amores.